Olá, seja muito bem-vindo ao canal da professora Cláudia Barbosa. Aqui nós estudamos língua portuguesa, em especial um projeto. Nós estamos em um projeto para aprovar pessoas interessadas no concurso da PSERG. E se você é um deles, você está no lugar certo. Hoje é dia de falar sobre pontuação. E pontuação será um assunto interessante para o concurso elaborado pela Banca FGV? Mega importante. Então, não saia desta aula, porque ela vai passar para você todas as informações necessárias. É um assunto longo, eu enxuguei, vou entregar só o ouro, só o que de fato é promessa de cair na sua prova. Como o assunto é extenso, eu dividi este treinamento em duas etapas. Uma dedicada exclusivamente ao conteúdo vírgula. Uau, é muita coisa! E o outro momento dedicado às outras pontuações. Não perca nenhuma informação. Meu nome, Cláudia Barbosa, sou a professora Cláudia Barbosa, gostando muito de ajudar você a realizar os seus sonhos. Se você chegou a esse canal e ainda não se inscreveu, faça isso agora. Por quê, professora? Semanalmente, eu compartilho muitas informações. Em média, eu posto 2 vídeos por dia. E para você não perder nada, faça a sua inscrição. Você receberá todas as informações em ordem. Isso vai facilitar bastante a sua vida. E se porventura você gostar de tudo que eu compartilhar, se você observar sentido nessa minha ação, deixa o seu like, porque com essa simples ação você vai estar me ajudando a levar essa informação para mais pessoas. E agora, vamos continuar o nosso trabalho. Professora, onde nós estamos? Meu aluno, nós estamos fechando esse edital maravilhoso. Nós estamos no tópico 8. Tópico 8. Mas você sabe, eu não começo aula sem compartilhar palavra de luz. E a palavra escolhida para você hoje. Insista. Lute um pouco mais e não desista, porque com persistência a vitória surgirá. Simples assim. Eu sei que você deve estar cansado, deve estar cansada, às vezes desmotivado, não é verdade? Mas, por favor, você já chegou muito longe para agora desistir do seu sonho. Não permita que nada nem ninguém tire você do foco, porque é exatamente onde você focar que vai expandir. Se você focar na realização do seu sonho, não há dúvida, o seu sonho tornar-se-á realidade. E daqui a pouquinho, você vai olhar para trás e falar: tudo valeu a pena. Fácil não foi, professora, mas eu tenho valor, eu sou uma pessoa que tem a minha vida sobre a minha responsabilidade. Esse conceito de alta responsabilidade que a senhora tanto conversa com a gente, eu sei muito bem que eu sou a única pessoa responsável pela minha vitória, pela minha vida, pela minha felicidade. E é exatamente com esse pensamento, meu aluno, que eu quero que você durma e acorde até o dia que você assinar a sua posse. Professora, e depois que eu assinar? Aí você vai continuar empoderado, porque vai ser modelo para muita gente. Muitas pessoas vão modelar a sua trajetória. E eu vou estar do lado de cá, torcendo muito para outros brasileirinhos alcançar o êxito que você alcançou. Então, vamos começar. E o roteiro? Venha observar o que nós já estudamos, nós já vimos o tópico 1, o tópico 2. Olha só, o 3 foi imenso, mas não tão extenso quanto o 4. Que falar desse módulo 4, hein, gente? Ok, onde nós estamos? Aqui. Nós já vimos ortografia, acentuação gráfica, crase e hoje é dia de pontuação. Falta pouco, falta só um tópico, variantes linguísticas. Ok, e o que eu preciso? Sempre eu preciso muito do foco e da ação de quem hoje assiste essa aula. É muito importante você saber que a professora Cláudia sozinha não faz nada. Eu preciso que você esteja inteiro. Neste momento, se desconecte de tudo que está ao seu redor e dê atenção triplicada ao nosso bate-papo. Que a cada nascer do sol, as esperanças se renovem. Afinal, a fé e o otimismo devem sempre nos guiar. E é exatamente com esta palavra
que eu convido você a responder esta pergunta. O que é pontuação? A pontuação é um sistema de sinais gráficos o sistema indica na escrita uma pausa na linguagem oral. Então, pontuação é um recurso para substituir todas as vantagens que uma comunicação oral possui. Mas, professora, para que serve a pontuação efetivamente? No geral, para representar pausas na fala, nos casos do ponto, vírgula e ponto e vírgula, ou entonações, nos casos de ponto de exclamação e de interrogação, por exemplo. Além da pausa na fala e entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios. E você, lembra todos os sinais de pontuação? Preste atenção. Quais são, Cláudio, os sinais de pontuação? Vírgula, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, 2 pontos. Não podemos esquecer das aspas, reticências, parênteses e, para fechar, travessão. Fale a verdade. Você lembrava de todos? Lembrar é o primeiro passo. O segundo é, você sabe, brasileiro, usar todas essas pontuações com propriedade? A Banca FGV é uma banca que ama textos. E nos textos há todas essas pontuações. Na verdade, é o texto, a morada da aula de hoje. E é para lá que nós vamos. Mas antes, como usar pontuação? Cada caso merece atenção. E agora, vamos conversar sobre cada pontuação. A primeira, claro, a mais poderosa. Por que a mais poderosa, professora? Porque nós estamos em concursos públicos, é o nosso nicho. E vírgula, indiscutivelmente, é a pontuação mais cobrada pelas bancas organizadoras destas provas. Por esse motivo, que o primeiro momento do nosso bate-papo, ele será dedicado exclusivamente a esta pontuação. Aconselho você, se dúvida surgir, pare a professora Cláudia, faça anotações, pesquise, mas aproprie-se do conteúdo. Vai valer a pena. Então, vamos nós, passo a passo, professora, pode chamar o conteúdo, já está em tela. Vírgula, passo a passo. Primeiro caso. O que eu não posso fazer em hipótese alguma, professora Cláudia? Separar sujeito do verbo. Então, sujeito e verbo não podem ser separados um do outro, independentemente de inversões. Isso quer dizer o quê? Que quando você encontrar esses dois termos essenciais, sujeito e predicado, nenhuma pontuação, não é só vírgula, nenhuma pontuação pode estar no meio do caminho. Ficou claro? Pode ir memorizando, porque essa regra cai demais. E aí, para que tudo fique muito simples, eu quero desafiar você. Vamos nós? Aceite o desafio. Com base nisso, marque com um X quando houver erro de pontuação. Número 1. A verdade é que você mentiu. E aí, neste primeiro período, há algum erro? Deveria virgular e porventura não virgulei? 2. A verdade é que você mente. E neste momento, há algum problema de pontuação neste período? 3. Não é sempre que você mente. E agora? Algum problema? Então, se você marcou a questão número 2 e o período 3, você já começou com o pé direito esse nosso treinamento. Professora, por que a número 2 está errada? É erro mesmo. A verdade é isto. Eu estou separando, sim, uma oração principal da sua subordinada substantiva. É claro que eu vou misturar. Os exercícios serão plurais para ganharmos tempo.
Você prestou atenção que na primeira chamada, o primeiro período, não houve pontuação alguma? A verdade é. O que é a verdade? Nós temos o sujeito e o verbo. Não houve penalização porque não houve virgulação. Mas a verdade é isto. Esse que é uma conjunção integrante. O que nós temos depois de um verbo de ligação? Nós temos o predicativo que aparece em forma de oração. Então, nesse momento, a regra que diz não separar sujeito do predicado, essa regra, nota 10, porque de fato não se separou o sujeito do predicado. O sujeito é a verdade, tudo tirando a verdade é predicado. Não houve problema, nenhum problema. Mas nós acabamos de somar mais uma informação. E é assim que a aula vai girar. Eu vou anunciar a regra, vou explicar e vou somar outras que também são relevantes. Aqui há uma regra muito importante. É proibido separar a oração principal da sua oração subordinada substantiva. E o que falar da número 3? Não é sempre que você mente. Ah, professora, essa número 3 é a regra em questão. Sim. Quem mente? Você, sujeito do verbo mentir. Podemos separar sujeito do predicado? Não, professora, não podemos. Professora, o que aconteceu? Eu trouxe uma regra, por sinal, a regra mais importante, que é a regra de proibido separar sujeito do predicado. Junto desta regra, eu agreguei uma outra, também muito relevante, que também cai muito nas provas. Orações subordinadas substantivas e suas principais. Posso separar, professora? Não, não pode. Há uma exceção. A oração subordinada substantiva apositiva. É a única. As outras você não vai poder separar. Vamos avançar? Porque nós estamos só no início, meu aluno. Ainda há muito para compartilhar com você. Ok, professor, então onde está a falha? A primeira, trate de tirar essa vírgula aí do segundo período e trate de tirar essa vírgula aí do terceiro período. Ok, mande a próxima. Já está em tela. Segunda regra. A posição normal do advérbio é no final da oração. É o que chamamos de ordem direta do termo dentro de uma oração. Caso ele seja deslocado para o início ou para o meio, deverá ser isolado se longo ou mesmo quando curto, se houver interesse em enfatizar a ideia. Nenhuma gramática define o que é longo. Tem-se como padrão, sem rigor, o número de 3 elementos como mínimo para se considerar um adjunto adverbial como longo. Professora, onde nós estamos? O que está acontecendo? Pois bem, nós estamos aqui no momento onde conversar sobre adjunto adverbial faz todo sentido. Você lembra esta aula? É muito importante. Adjunto adverbial é um circunstancial. Ele pode aparecer em uma palavra ou em um grupo de palavras, ok? Legal, professora. Esta aula eu lembro. Vamos agora lembrar de um outro momento. Na língua portuguesa, os termos podem mudar de posição. Eles podem sair de um lugar e ir para o outro. Mas qual é o lugar oficial do adjunto adverbial? Lá no final da oração. Você não pode esquecer que adjunto adverbial é termo acessório. Lembra do edifício? Termo essencial, termos, né? São 2 termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. O adjunto adverbial está lá, morador do térreo. Então, o lugar oficial dele é lá no final do período. Mas ele pode se deslocar, sair do final e ir para o início. Como pode também se intercalar, sair do final e ficar no meio do período. Qual é a sugestão? Se o adjunto adverbial aparecer na posição oficial, lá no final, ordem direta, aconselha-se não virgular. É uma vírgula desnecessária. Apesar de ser facultativa, é facultativa desaconselhável. Mas se esse adjunto adverbial for para o início ou ficar no interior do período, é uma vírgula facultativa até aconselhável. Por quê? Para chamar atenção.
Chamar a atenção da quebra de um paradigma. Isso quer dizer o quê, professora? Que se eu pegar o adjunto adverbial, que deveria estar no final, colocar no início, eu posso virgular. Professora, posso ou devo? Você pode. Agora, anote, é uma vírgula facultativa aconselhável. Ok. E se o adjunto adverbial sair do final da oração e ficar na barriguinha do período, ficar no meio do período? Aí, meu aluno, não podemos usar uma vírgula, devem ser duas. E é o mesmo esquema, dupla virgulação aconselhável. Sou obrigada a virgular? Não, porque é uma adjunta adverbial. Mas, se você decidir virgular, trate de isolar esse adjunto adverbial. Ele deverá sempre aparecer no interior de uma oração, preso por vírgulas. Mas, porém, anote, porque aí vai a informação que vale 1 milhão. Se esse adjunto adverbial for longo, quero dizer, mais de 3 vocábulos, isso é uma convenção, não está registrado em nenhum lugar, uma convenção, né? É um padrão eleito aí por nós dos concursos. E aí o que nós temos? Por nós, professores de língua portuguesa, vamos dizer assim, é um comportamento, né? E aí o que nós temos? Nós já temos vírgula, vírgula sendo aí um caso de obrigatoriedade. Há uma corrente minoritária que diz que, mesmo sendo longo o adjunto adverbial, essas vírgulas serão facultativas, porém aconselháveis. Mas há uma corrente majoritária que diz que não. Sendo um adjunto adverbial longo, vírgulas obrigatórias, porque as vírgulas existem para dar clareza à mensagem, facilitar na leitura, então faz todo sentido. Anotou, meu aluno? Se anotou, vamos para o desafio, porque nesta aula ninguém fica parado, não. Você vai ser desafiado. Mais um desafio. Com base nisso, marque um X quando houver inadequação ou erro de pontuação. Primeiro texto. Estive no curso hoje de manhã. Quem esteve no curso? Eu, sujeito simples. Estive. Ok, professor, esteve onde? No curso. Adjunta adverbial de lugar. Quando? Hoje de manhã. Adjunta adverbial de tempo. Nós temos 2 adjuntos adverbiais, um de lugar e um de tempo, mas eles estão lá no final da oração. Algum problema? 2. Estive hoje de manhã no curso. Repare que a estrutura é parecida. Mudamos ali o adjunto adverbial de tempo, que estava no final, agora para o meio da oração. Estive hoje de manhã no curso, e lá no final apareceu o adjunto adverbial de lugar. A pergunta é, esta pontuação, ela está procedente? Você concordou com essa redação? Estive hoje de, vírgula, amanhã, vírgula, no curso? E o terceiro período? Hoje de manhã, estive no curso. O que aconteceu aqui? O adjunto adverbial de tempo, que deveria aparecer lá no final, ele sofreu deslocamento e veio para a cabeceira oracional. Veio no início, veio logo no início do período. E essa vírgula, ela pode, ela deve, ela é facultativa, como você avalia a redação. E aí, tempo, se você marcou o segundo período, você pode celebrar. Muito estranho, né, gente? Claro que esse segundo período está errado. Não é uma questão nem de vamos verificar se pode. Não, não pode, não pode, não pode. Hoje de manhã é um conjunto, ok? Então, eu quero passar a circunstância de tempo e eu vou trabalhar com esses vocábulos. Hoje de manhã. Não procede de manhã separado. Você poderia até hoje, vírgula, de manhã, vírgula, no curso. É um exagero de pontuação, mas pelo menos não há uma infração. No momento que você olha de, vírgula, manhã, aí, meu aluno, não dá, né? O texto número 1 está brilhante, porque os circunstanciais estão no final. Nada para chamar a atenção. E o 3 está politicamente correto, porque se eu desloquei um adjunto adverbial, vale a pena chamar a atenção do leitor. Mas, repito, não é obrigatório. E hoje de manhã, por possuir 3 palavras, já começa a incomodar, já é considerado longo. E outros dizem que não.
mais de 3 palavras. Legal? Ok, professora, mande mais informações. Então, nesse momento, devemos tirar esta vírgula, porque ela não está legal. Muito bem? Chega mais uma informação. Vírgula, terceira regra. A vírgula separa elementos de mesma função sintática. Professora, o que é isto? Nós já tivemos o módulo de sintaxe. E quais são os termos sintáticos? Objetos diretos, objetos indiretos, predicativos, são aquelas funções. Então, a vírgula serve sim para separar funções iguais. Se eu tenho uma série de objetos diretos, uma enumeração de predicativos, como eu vou separar? Com ela, com o poder da vírgula. Então, meu aluno, desafio você mais uma vez. Venha para cá. Com base nisso, marque um X quando houver inadequação ou erro de pontuação. Primeiro período. Eu, minha irmã e meu pai viajaremos. Quem viajará? Eu, primeiro sujeito. Minha irmã, segundo sujeito. Meu pai, terceiro sujeito. Você percebeu? No momento, há um sujeito composto formado por 3 núcleos. Então, é o que nós chamamos de funções sintáticas iguais. A primeira vírgula está certa? Avalie. Segundo período. O trabalho foi feito pelo pedreiro. O que nós temos aqui? O que foi feito? Ele, o trabalho, sujeito paciente. Mas se o trabalho foi feito por alguém. Por ele, professora, pelo pedreiro, que é o nosso agente da passiva. Você está lembrando? Uai, professor, o segundo período não fala sobre a regra 3. Claro que não. Eu já falei para você que eu vou sempre potencializar. Eu preciso passar o máximo de informações, mas eu vou explicar. Neste momento, existe um agente da passiva. E aí? Você acha correto separar o agente da passiva da sua locução verbal? Terceiro período. Comprei frutas, legumes e verduras. Agora, quem comprou? Eu, sujeito. Mas eu comprei o quê? Frutas, legumes e verduras. Já percebemos que existe uma enumeração constituída por 3 objetos diretos. Essas vírgulas estão corretas? Tempo. E aí, espero que você tenha marcado com toda a segurança a segunda produção textual, o segundo período. Só este, professora, não meu aluno, você também tem de ter marcado o terceiro período. Então, o trabalho foi feito pelo pedreiro, pode anotar, isto também cai em prova. É proibido, terminantemente, separar o agente da passiva da sua locução. Tire essa vírgula, por favor. E outra observação, esta é queridinha da banca FGV. É difícil, hein, a banca cobrar pontuação ignorando o E e a vírgula. E aí, professora, devo ou não devo? Não, não deve. Você não deve usar vírgula junto com E. Como assim, professora? É desnecessário isso, porque a vírgula tem valor do e o E tem valor de vírgula dentro de um discurso. Então, existem casos especiais onde isso poderá ocorrer. Por exemplo, quando esse E apresentar valor adversativo, aí a vírgula é obrigatória, ponto final, não se discute. Quando os sujeitos das orações forem distintos, também devemos virgular para chamar a atenção do leitor que os sujeitos são diferentes. E o terceiro e último caso, quando existe polissíndeto, uma repetição, e. E aí é uma estrutura poética, literária, artística, a vírgula vem só acompanhando a intenção, que é chamar a atenção. De qualquer forma, daqui a pouquinho essa regra vai chegar aqui e vai estar mais clara para você. No momento, eu quero que você marque as que estão erradas. Não é inadequação, é erro. E no caso do primeiro período, o primeiro período efetivamente falou da regra em questão, que a vírgula pode sim separar termos
com a mesma função sintática. Já entenderam a aula, né? Eu trago um exercício falando da regra em questão, enriqueço mais o nosso trabalho falando de mais regras. Preparados? Está chegando, chegou! Abre ala para a quarta regra. Isolam-se palavras e expressões de natureza explicativa, continuativa, conclusiva, retificativa, enfáticas, de um modo geral. Meu aluno pira e ele fala: uau, professora, como eu vou reconhecer tudo isto? Fique calma, eu já fiz uma listinha para você. Além disso, aliás, a saber, assim, bem, com efeito, como dizer, enfim, ou seja, outro sim, pensando bem, pois bem, por assim dizer, por exemplo, realmente, e etc., meu aluno. É infinito. Nosso idioma é o poder. Ilusão você achar que vai dominar essa linda, maravilhosa, poderosa língua portuguesa. Fique amiguinho dela e durma em paz. Legal? Essas expressões obrigam a virgulação. Então, quando você encontrar tal expressão em um texto, trate de virgular. E quando você produzir o seu próprio material, trate de ter memória para essas expressões serem respeitadas no que tange à pontuação também. Ok, Cláudia. E o desafio? Claro que iria chegar, né? Você sabe que para ajudar na memória, regrinha e desafio. Com base nisso que foi falado, marque um X quando houver inadequação ou erro de pontuação. Foco agora, meu aluno. Primeiro período. Eu, aliás, já lhe avisara isso. Segundo período. Eu lhe avisei bem antes, além disso. E terceiro período. Eu lhe avisei, além disso, bem antes. E aí? Onde há problema, que pode ser uma questão de inadequação, como pode ser efetivamente um erro, são coisas diferentes, hein? E onde você encontrou tal problema? Porque há problema. E aí, ganhou essa questão quem marcou a primeira. A primeira está simplesmente horrorosa. Esse primeiro período fere a primeira regra que eu compartilhei com vocês. Eu, aliás, já lhe avisara isso. Quem avisou não fui eu sou o sujeito. Se eu separar o sujeito do resto da composição, eu estou separando o sujeito do predicado. Regra número 1, proibição fatal. Se você separar o sujeito do predicado, não há perdão, porque esta é a regra número 1. Então, professora, qual é o problema da número 1? Como corrigir? Já sabemos que não podemos tirar a vírgula, porque a regra número 4 nos ensina que essas expressões trazem vírgulas obrigatórias. Então, se eu não posso retirar essa vírgula, eu vou simplesmente colocar uma outra vírgula, porque colocando uma outra vírgula, eu resolvo o problema. Visualizaram? Repare que eu, vírgula, aliás, vírgula. Quando eu coloco dupla virgulação, eu protejo o sujeito e o predicado, porque agora eu não estou mais separando o sujeito do predicado. Eu estou, na verdade, isolando uma expressão retificadora. Beleza? E as demais estão lindas. Eu lhe avisei bem antes, além disso. Eu lhe avisei, além disso, bem antes, ok? Muito bem, mande mais uma regra, professora. Chama próxima, já está em tela. A regra número 5. No interior da oração, a vírgula também serve para indicar que uma palavra, geralmente um verbo, foi suprimida. Essa palavra foi suprimida. Professora, não entendi. Olha o exemplo. A mãe deu um lindo presente ao mais velho. Ao mais novo, nada. Você percebeu? Que a vírgula que antecede a palavra nada, ela é uma vírgula que suprime palavras de fácil identificação. A mãe deu lindo presente ao mais velho. Ao mais novo, deu
Nada. Na verdade, suprimiu o verbo, uma palavra, mas essa vírgula pode também suprimir grupos de palavras. Mais uma vez, o verbo foi suprimido na segunda oração. E isso é perigoso, porque meu aluno, quando é convidado a pensar em quantas orações há em um determinado período, quando essa vírgula aparece, ele acaba errando, porque ele esquece que existe uma vírgula com o poder de elipse, de esconder a palavra, com o poder de zeugma, com o poder de esconder uma palavra. Feito? Ok, se você entendeu mesmo, aceite o desafio. Mais uma questão. Em que alternativa a vírgula haveria, mesmo sem a elipse? Vamos entender isso. Professora, o que é elipse? Elipse é uma figura de omissão. Existem duas figuras de omissão no nosso sistema, a elipse e o zeugma. No comum, elipse é quando eu escondo uma palavra ainda não apresentada no contexto. E zeugma, eu escondo uma palavra que já foi publicada no contexto. Mas, em geral, as pessoas chamam de elipse todos os tipos de omissões. Então, o zeugma fica um pouco esquecido. O exemplo que eu trouxe, a mãe deu lindo presente ao mais velho e ao mais novo, nada, é, na verdade, um zeugma. Mas, por exemplo, a banca Sebrasp nomeia tudo por elipse. Legal? Então, fique esperto. No momento, eu quero que você pense na FGV. Então, para a FGV, se eu omitir algo que já apareceu, é zeugma. Se eu omitir algo que ainda não apareceu, é elipse. De qualquer forma, a banca pergunta aqui, nós estamos trabalhando, onde haveria vírgula e se a presença da vírgula desconstruiria a elipse. Preste atenção no enunciado. Em que alternativa a vírgula haveria, mesmo sem a elipse? Se eu devolver a palavra para o contexto, a vírgula some ou ela se mantém? Eu quero este período. Repetindo, se essa vírgula apareceu para esconder algum vocábulo, eu quero que você devolva o vocábulo para o período. Legal? Ao devolver o vocábulo para o período, verifique se essa vírgula tem de ser retirada. Não vai fazer mais falta alguma. Mas existe nesta bateria um período que, mesmo você devolvendo a palavra, a vírgula vai continuar. Eu quero que você descubra esta sentença. Letra A. Algumas pessoas, por um lado, gritavam. Outras, por outro, rezavam em silêncio. Letra B. Eu comprei vários livros. Você, apenas alguns. Ontem, estudei direito. Hoje, português. Letra D. Uns estavam cobertos de sangue, outros de flor. E letra E. Fiz 200 abdominais, você apenas 100. E aí, qual é o gabarito? Espero que você tenha marcado sem medo a letra A, porque é exatamente a A que, mesmo você devolvendo o vocábulo pessoas para o contexto, a vírgula vai continuar. Algumas pessoas, por um lado, gritavam. Outras pessoas, por outro lado, rezavam em silêncio. Vocês perceberam o valor de oposição, gritar e rezar? Além do mais, a vírgula, ela acumula o isolamento da expressão por outro lado. Os outros períodos, vocês fizeram o teste e viram que, se devolverem a palavra para o contexto, a vírgula já não é mais fundamental. Chegamos ao final de mais um bate-papo e perceba a mensagem que eu trouxe para melhorar o seu dia. Faça do impossível a sua maior motivação. Eu já sei que é a regra do jogo e eu já sei que um bom motivo motiva. O bom motivo que você hoje tem chama-se ser aprovado. Passar, professora, saia da frente. Porque enquanto eu não assinar minha posse, eu não desisto, eu continuarei firme. Então, o impossível já é o seu melhor motivo.
É com muito orgulho que eu trago meus conhecimentos para você. E eu rezo muito para que você faça bons usos e que sua vitória seja imensa, porque merecedor você já é. Até nosso próximo encontro. Fui!